Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Geração de Resultados. Esse programa que vai ao ar no canal Economic News Brasil, pelo YouTube, pelas redes sociais e também pelo Spotify, lá pela nossa TV, BrisaNet, Telecab e TCM. E é um programa para você se inspirar, viu? Refletir e testar os insights que a gente traz aqui através dos nossos convidados especiais para você testar e experimentar na sua empresa, no seu negócio. Então, tudo sobre gestão, sobre estratégia e sobre negócio, você pode esperar desse programa para inspirar você, ok? Eu sou Edson Borges, da Fox Estratégia e do Desafio Empreendedor, e a gente ajuda gestores e empresas, né, a cumprir aí, né, o desafio de crescer seus resultados, né? Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. E através da profissionalização da gestão e também aumento de vendas, estruturação de canais de vendas, esse é o nosso papel, nossa missão. E hoje o programa é com o nosso parceiro e fundador aqui desse programa junto comigo, Domingos Cordovil, para a gente falar um pouco sobre o que você pode esperar desse mercado. Domingos, um abraço forte, meu amigo, nesse novo ano que se inicia aí, nosso primeiro papo de 2022, né? Grande Edson, meu amigo, a grande alegria estar aqui com você mais uma vez, a gente aqui começando mais um ano e com certeza um ano de grandes resultados, porque quem faz o resultado, independente do ano, é o empresário. Então não são as circunstâncias, mas são as atitudes dos empresários das empresas diante das circunstâncias que acontecem. Então, independente do ano, independente do que aconteça, sempre tem gente crescendo. Sempre tiver muita gente reclamando, sempre tem gente crescendo. Agora, para isso é fundamental que o empresário saiba adaptar a sua estratégia, a sua gestão, às oportunidades que o mercado está lhe dando e adaptar também a você minimizar os problemas dos eventuais desafios que o setor esteja tendo. Então, essa adequação do empresário, com certeza, vai estar fazendo eles ter resultado agora, nesse ano de 2022. Boa, Domingos. E aí você abordou, né, o aspecto endógeno, né, interno. E aí tem um aspecto exógeno, né, vamos falar do externo, que é o mercado, e tem o aspecto interno, né, que é o endógeno, que é esse que você tratou, que tem a ver com o comportamento, tem a ver com as atitudes, tem a ver com a equipe, com a liderança, aquilo que você faz de dentro para fora, né? E sobre o mercado interfere muito pouco se a gente tiver uma liderança preparada, né? Domingos, nós vamos falar de crescimento, depois nós vamos falar de queda. Então, dentro dessa movimentação de mercado, né? O que você aponta ou espera que vai pegar essa vibe do crescimento esse 2022? A gente já vem aí há 2 anos de pandemia, né? Ainda permanece, né, esse status de pandemia, um ano pandêmico ainda, para esse início de ano. O que você aposta, né, nessa sua movimentação nos seus clientes, nas suas empresas que você cuida, assessora, na estratégia, no desenvolvimento aí, de profissionais e de canais de venda? O que você espera e aposta que vai ser uma curva de crescimento para alguns setores ou alguns produtos ou serviços, né? Maravilha, excelente, Edson, excelente. Vamos lá. Vamos falar da maneira mais geral, né, dessa expectativa para esse ano 2022. Primeira coisa que tem que deixar muito claro para o empresário é que a economia ela vai variar muito claramente por canal. Boa. Durante o início da pandemia, tiveram alguns canais que se sobressaíram diante da pandemia. Um exemplo, supermercado, né? Supermercado, indústrias de alimento, muitas empresas no ramo de materiais de construção. A gente atua muito nessa área e a gente teve crescimentos grandes. Então, você teve crescimento, chegou a empresa do supermercado a crescer 50% no ano. Então, teve empresas que cresceram até mais do que isso, empresas grandes, que já tinham grandes faturamentos. Então, o que acontece? As empresas que tiveram o maior crescimento durante todos esses 2 anos de pandemia, qual é a realidade? Essas empresas cresceram mais no primeiro ano e no segundo ano teve um crescimento um pouco menos expressivo. Esses mercados que já cresceram desde o início, a gente tem uma perspectiva de aumento de competitividade. Nunca a gente foi tão importante para o seu negócio. Então, o gatilho para essas empresas continuarem crescendo
está relacionado ao desenvolvimento de liderança, ao desenvolvimento do atendimento para fidelizar o cliente. Por quê? Porque o serviço prestado, que é prestado por gente, nunca foi tão importante. Então, o que acontece? Como o supermercado cresceu muito, começou a inaugurar mais lojas, supermercados de todas as lojas, grandes redes, comprando outras redes. E esse aumento dessa competitividade vai criar no setor um menor ritmo de crescimento. Então, nessa hora, é fundamental preparar a equipe para oferecer um serviço diferenciado para o consumidor e poder continuar esse ponto de crescimento. Quando a gente vai falar de outros setores que estavam mais fechados, que tinham um resquício muito grande de se consumir, como é o caso, por exemplo, a gente falar de shopping center, que a gente teve um avanço muito grande de compra online, que é um avanço que vai continuar, mas a saudade da experiência de compra também volta. Um setor de eventos que estava um tanto parado, e entre outros setores, a perspectiva é maior. É como se houvesse uma demanda reprimida e essa oportunidade viesse a aparecer para as empresas maiores agora. Então, o que acontece? Existem os dois lados da moeda. Sempre vai ter o que o empresário fazer, mas é o que ele vai estar se preparando para esse ano de 2022. Como a gente entrou no ano de 2022 pensando que não ia ter pandemia, e eram esses dois cenários muito claros, e vem agora uma pandemia, graças a Deus, prevalecendo casos leves, a gente tem uma certa incógnita nesse momento. Mas é um momento que o empresário está atento. E aí entra uma frase que é muito forte. Não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. É hora do empresário ser rápido para agir de acordo com o que vai vindo acontecendo, e essa tomada ágil de decisão vai favorecer os resultados do negócio dele. Boa, muito bem observado, né? Essa experiência do consumo, né? E a facilidade que o consumidor tem de hoje de fazer escolhas, né? Tanto físico quanto no digital, isso para qualquer segmento. E isso abre uma oportunidade muito grande, né? Ao mesmo tempo que para alguns tem sido aí o grande desafio, a grande dor de cabeça, para aqueles que estão preparados ou que estão em busca né? Em busca de profissionalizar, eles têm conseguido enxergar como oportunidade. É estruturado melhor seus canais de venda, né? O chamado omnichannel, que é você ter multicanais, todos integrados numa política que seja uma política que converse entre si, né? Não ilhas. Muitos canais digitais foram criados e parece que é uma ilha, a parte do que é o canal físico, né? E as coisas não podem ser tratadas dessa maneira, né? Então, plataformas que integram esse funil de vendas ou com CRM, né? Que aí o cliente decide, mas está tudo integrado, né? E isso, a gente falar de tecnologia, de estratégia voltada para micro e pequena empresa é algo novo. Esse papo não é novo para médias e grandes empresas, mas para micro e pequenas empresas esse papo é novo, porque agora isso ficou acessível, né? O custo de se adquirir, na verdade, você faz uma adesão com valores muito baixos, mensais, né? Você consegue integrar seus canais de venda, loja virtual, o e-commerce, com o WhatsApp, com o Instagram, e você, dessa forma, você se relacionar e vender para o seu cliente em qualquer canal. Então, essa experiência que você destacou é algo bacana. E o que você aponta também? Você falou de planejamento, de gestão, né? O que você destaca aí, Domingos? As empresas sempre têm um discurso muito forte de preparar a gestão, de trabalhar o gerenciamento ali de processos, de rotinas, de trabalhar a liderança. Só que era algo que o RH das empresas, para empresas que têm RH, ou o dono para micro e pequena empresa, que às vezes ele lida diretamente com essas demandas, ele tratava de uma maneira muito ali pontual, né? Achando que era algo como se precisasse de um remedinho de vez em quando, ia lá e tomasse, e isso ia resolver pelo ano todo, né? E a gente vê que hoje isso não funciona mais dessa forma, né? Ou está no DNA da empresa, faz parte da cultura, faz parte dos valores, você trabalhar pessoas e desenvolver pessoas, desenvolver liderança, ou vai ficar algo meio fake, né? O cliente reconhece quando isso não faz parte da cultura, né? Como é que você tem trabalhado, Domingos, essa perspectiva, né, de planejamento, de gestão, e como que os clientes estão reagindo, né, e aplicando isso? Porque sair do discurso, mas indo para a prática dentro da realidade de cada empresa, como é que você tem observado e lidado com isso e os seus clientes também?
Perfeito, perfeito, Edson. Muito acertada a pergunta. E, assim, é um ano que exige do empresário a profissionalização. Profissionalização. Qual é uma dor geral que a gente está em todos os mercados nesse último ano de pandemia? Lembrando que a pandemia é algo mundial. Então, por exemplo, você tem uma alta do dólar, que é mundial, uma alta do preço do combustível, que é mundial. Em muitos mercados, a gente teve escassez de matéria-prima. Graças a Deus, em boa parte, já foi equalizado, já voltou ao normal, mas muito mercado ainda sofre com isso. Então, qual é a grande situação que a gente tem hoje no mercado? A gente tem um aumento do custo muito grande das empresas, indústria, varejo, aumento do custo, que não tem sido acompanhado pelo preço que você consegue repassar para o consumidor. Isso aí eu pego de cervejaria, a loja de shopping, a varejo como um todo. Isso vai exigir do empresário o quê? O planejamento, a profissionalização. Mas o empresário não sabe, ele conseguiu criar uma empresa familiar, veio até aqui, talvez, e ele não precisava disso. Pois é a hora de procurar o especialista. É a hora de procurar o especialista que vai encontrar e vai visualizar coisas que ele não estava vendo. Para quê? Para que ele faça a equipe dele ser mais produtiva, para que ele adeque a estrutura comercial dele, para que ele venha fazer um planejamento que ele possa crescer mesmo diante desse cenário adverso. Porque se a sua despesa cresce demais e a receita não consegue acompanhar, existe esse achatamento de margem, o empresário vai ter que fazer alguma coisa. E uma coisa que está sendo muito geral nos planejamentos, então é hora de se planejar e profissionalizar. Quando a gente está falando em profissionalização, Edson, parece que às vezes planejamentos é coisa de empresa grande. Isso não é coisa de empresa, só de empresa grande, é coisa de quem vive. Quem vive, sobrevive, é competitivo, é obrigado a se planejar. Eu estava falando até, estava numa empresa de confecção recentemente, e ele falou, rapaz, como é que eu comecei a crescer? Rapaz, eu vi que tinha uma empresa, uma fábrica muito grande, e eu precisava crescer. E aí eu contratei, né? E eu comecei a contratar na produção para administrar a produtividade da costureira. Eu comecei a ver que fazer diferente, tinha que fazer diferente, tinha que fazer peça diferente. Agora, tinha que trazer uma pessoa que entendia. E o cara disse que há 30 anos atrás, o pontapé inicial foi a primeira consultoria que ele contratou. É o cara que se profissionalizou e hoje, todo dia, tem uma consultoria dentro da empresa dele, para que ele possa crescer em outros patamares. Isso está com todo mundo. E aí, Edson, o que tem aparecido muito em relação a planejamento das empresas tem sido em você criar outras fontes de renda para a empresa. Como você falou muito bem, é a expansão dos canais de venda. Isso é uma realidade. Né? Eu vi uma empresa de confecção que antigamente era só masculina e hoje tem uma moda feminina. Ou uma outra que só trabalhava atacado e hoje está trabalhando também no mercado do varejo. Tinha empresa antigamente que você só trabalhava fisicamente. Hoje se reinventou e tem um canal muito forte na internet. Mas para ter esse canal virtual, ela teve que montar algumas lojas espalhadas para que fomentasse a experimentação do produto. Mesmo aquelas lojas não tendo um faturamento tão expressivo, mas elas levam o consumidor e levam o cliente a conhecer aqueles produtos. Então, para tudo hoje, a gente tem que ter uma estratégia muito estruturada de planejamento para que possa crescer. Agora, uma coisa é certa, viu, Edson? Eu não vi ninguém que ficou parado crescer. Eu não vi ninguém que ficou parado crescer. Quem ficou parado fazendo o que fazia há 10 anos e vinha dando certo, esse aí provavelmente ficou para trás, ficou com problema. Então, assim, quem tem crescido tem diversificado os canais, tem melhorado o mix, tem desenvolvido a produtividade das equipes. É impressionante como se fala de atendimento de serviço, mas se carece muito do mercado em relação à preparação de força de venda, preparação de atendimento. Em outras praças, às vezes você pega o mercado de São Paulo, talvez você tenha mais players lá, você tem um atendimento melhor porque a concorrência chegou lá antes. Então, outros mercados vão se preparar e quem ficar parado vai ficar para trás. Então, esse planejamento, essa expansão e essa profissionalização da gestão, hoje é coisa de quem sobrevive, quem é competitivo, quem está aqui para crescer. Quem fizer isso vai ter resultado, com certeza. E na perspectiva de planejamento e gestão, a gente fala, às vezes, de ferramentas, né? Fala de metodologia,
mas muito disso tem a ver com a autorresponsabilidade, a responsabilidade que os líderes, que os donos, os gestores trazem para si, de ter o comportamento de buscar informação, de entender por que não está performando, atingindo as metas, de verificar concorrência, verificar equipe, verificar fornecedores, entender, fazer uma leitura de mercado, olhar para dentro de si. Então, o comportamento de buscar informação, o comportamento de estabelecer metas, né? Metas desafiadoras, mas atingíveis, né? A meta smart, aquela meta inteligente, né? Dentro do conceito, e principalmente de planejar ações para atingir essa meta e monitorar, né? A gente tem trabalhado dentro do desafio empreendedor muito esses comportamentos. A gente vê que até cair essa ficha, os empresários, eles contratam gerentes na expectativa de que eles vão resolver todos os problemas de planejamento e gestão. E, na verdade, o comportamento de se planejar, buscar solução, buscar informação, buscar oportunidades, é um comportamento do empresário, né? O gestor, ele está ali para compor um time e com mais ferramenta, Aí como fazer, você traz gestores. Mas o porquê fazer é um comportamento dos donos, né? Então, acesso à metodologia e tecnologia hoje que integra isso é fundamental, né? E até medir, mensurar isso, né? Hoje tem os BIs, né? Eu trabalho com um sistema de monitoramento de metas, indicadores e as ações integradas para acompanhar os resultados, que torna isso simples, né? O empresário olha, checa isso no celular, minuto a minuto, né? É um sistema de gestão de metas. Então, essa perspectiva de monitoramento, de acompanhamento diário de um fluxo de caixa, do estoque, de checar a inadimplência, de checar se nós estamos com tendência de atingir aquela meta ou não, né? Então, isso aí é uma ferramenta, é um comportamento, e utilizar dessas ferramentas é uma necessidade de sobrevivência, né? Não é mais nem um plus, não. É sobrevivência. Hoje, para a gente poder sair desse oceano vermelho aí, nesse mar de tubarões, né? Esse mar de tubarões, a gente precisa, de alguma maneira, procurar diferenciar, né? Aí, nesse aspecto de planejamento, gestão, entra essa inovação, né? Da gente buscar qual que é o seu diferencial, né? Aí você, empresário, gestor que está nos acompanhando, qual é o seu diferencial? Por que o cliente atravessa a cidade para ir atrás do seu produto, do seu serviço? Por que ele insiste lá no WhatsApp, no Instagram, no seu e-commerce para comprar da sua empresa, né? Então, se você tiver um diferencial claro e buscar potencializar isso, você vai aí no rumo do Oceano Azul, né? E aí fica aqui uma leitura obrigatória, uma dica de livro, né? Uma leitura obrigatória que é Estratégia do Oceano Azul. Quem já viu, convido para reler, convido para fazer uma releitura agora nesse mercado diferente que a gente está vivendo. Você vai cair algumas fichas diferentes em relação a quando você leu. E quem não leu, é leitura obrigatória. Anota aí. Estratégias do Oceano Azul. Isso vai te trazer um olhar diferente para você sair da briga de preço. A empresa, Domingos, que tem só preço para oferecer, é muito pobre. A empresa que só briga por baixar preço é muito pobre, né? Alguns segmentos estão crescendo, estão batendo recorde de vendas, mas sem margem. Olha que perigo, que risco que a gente está vivendo, né? Essas empresas estão vivendo. Então, essa é a chamada, né? Para ficar uma coisa muito... E ficar a coisa muito clara, ela quer por falta de liquidez. Então, a gente observa nos últimos anos vários gigantes quebrando. Empresas competentes, empresas de grande venda. Você pega uma Rabelo da vida, você pega uma Tende Tudo da vida. Então, assim, estratégias erradas acabam, ou falta de informação, de gestão de decisão, mesmo com grandes faturamentos, você prejudica. E esse mercado de preço, uma vez me contaram a história que é bem o mercado de preço. O mercado de preço é que nem um saco furado. Quanto mais areia você bota, mais areia você tem que botar. O que eu estou querendo dizer? Se você der 10% de preço, o cliente quer 15%. Se der 15%, o cliente quer 20%, quer 30%, quer 40%. Sendo que, às vezes, o faturar sem a rentabilidade não compensa. E a empresa ela tá comprometendo um estoque que ela vai ter que, para adquirir, renovar, ela vai ter que pagar 10% mais caro, e ela está vendendo por 30% a menos. Então, é um tiro no pé. Às vezes, no mercado, no Mato Grosso, quando a mata está grossa, alta, né, ele conseguia vender desse jeito e ainda sobreviver.
Quando fica encolhido, com muitos players, muito concorrente, ele vai ter dificuldade de sobreviver. Então, qual é o caso? É pensar em se diferenciar. O que é que você tem feito de novo? O que é que você tem feito diferente? O que é que vai trazer o cliente para o seu negócio e fazer ele ficar? Porque um pensamento muito errado, Edson, que as empresas ainda têm, é o pensamento da venda. Pensar em fazer uma venda. Enquanto o que sustenta a empresa não é uma venda, é a fidelidade. É fazer bem feito para o cliente voltar. É a fidelidade, é a preocupação com o relacionamento duradouro que faz as empresas crescerem e se prosperarem. E isso tem que estar no planejamento, tem que fazer parte da identidade organizacional do negócio. E se você for falar do gigante, do Ambev da vida, agora, se você for falar da oficina, com 3, 4 funcionários, todos têm que ter uma identidade. O diferencial tem que estar claro. E os comportamentos que fizeram a empresa crescer de relevante para o consumidor têm que ser mantidos, independente de quem o atenda. E é isso que vai fazer a empresa crescer diante desse cenário que a gente está vivendo hoje. Boa. Encontrar esse meio aí, né? Eu me lembrei, essa semana eu postei 2 Kombi, né? O saudosismo lá, né? Aliás, estou postando um hoje. Kombis, né, que viraram lojas, né? Lojas com expositores. Aí hoje tem vans, ônibus, que são lojas móveis, né? Então, levar até o cliente a experiência de entender a leitura do produto, da marca, com posicionamento, com identidade visual, né? Indo até o cliente. Então, encontrar meios de você ter as suas combis, né, para poder chegar até o cliente, seja no digital, seja no físico, é uma necessidade. Mas precisamos de ter esse diferencial de serviço, né? E para isso, planejar uma estratégia, identificar uma proposta de valor clara, para que o colaborador entenda, e consiga executar, né? Então, esse é um caminho. Falando de queda, Domingo, nós falamos de alguns aspectos de crescimento, né, que levam as empresas a crescer. A queda, né, das empresas que a gente está vendo, assistindo desde o ano passado, desde 2020, mais de 1,5 milhão de empresas já fecharam, não conseguiram reabrir, e esse número ele não para, né, porque algumas não conseguiram ainda se posicionar e enxergar ali saídas, soluções. Então, o que você coloca assim como motivo ou causa, né, da queda nesse momento de empresas, uma vez que o mercado ele não muda. Desde que nós entendemos por gente, sempre existiu crises. É a crise do não sei o quê. Cada um fala, todo ciclo, né, de mercado tem lá uma crise posta, né? E a gente tem algumas, nós estamos vivendo um momento de crise política e crise de saúde pública, né? Então, isso, dali a pouco vai ter outras. Isso não muda, né? E agora, como que a empresa se prepara, como você falou lá no início, reage é que vai determinar, né? Então, o que você coloca hoje como as causas das quedas, vamos dizer assim, das empresas que estão fechando ou em caminho de fechar? Falar 2 situações, tá? A crise não muda, mas mudou um outro aspecto muito claro, que foi a velocidade da mudança. A velocidade da mudança aconteceu de uma maneira estratosférica, principalmente nesse período de pandemia. Antigamente era muito normal, você pegava um empresário, empresa familiar, por exemplo, até de médio porte, não necessariamente pequena, mas o cara falava assim, pô, e isso aí eu estou falando caso da vida real, de clientes grandes que a gente tem, mas que todo grande já foi pequeno um dia, né? Mas, assim, antigamente era assim, o cara falava assim, pô, bicho, eu estou precisando melhorar o marketing. Ele pegava o filho, vai estudar marketing. Sei que daqui que o filho vai estudar marketing, ganha autoridade em marketing, seja perito para tomar decisão para dentro da empresa, o bonde passou. Então, essa velocidade não funciona mais. Então, ele teve que trazer um executivo preparado, uma agência, uma consultoria para estar fazendo isso por ele. Hoje em dia, essa velocidade da mudança aumentou cada vez mais. Você começa aí no período de pandemia, live foi um sucesso total, né? Você pega um sucesso unânime, falando live de músicas. Hoje, talvez, se você for fazer uma live, você vai ter uma resistência muito grande. Então, por exemplo, disparou o mercado para a internet, quem foi rápido ganhou muito, né? E agora, por outro lado,
teve um crescimento da experiência do fisco e lá ele foi para baixo. Então, o que deu resultado no momento que, para quem soube se adaptar, teve oportunidade, mas agora você já tem um outro cenário. Agora, se está voltando o Covid, vai voltar a oportunidade. Então, assim, essa flexibilidade das empresas em se adequar ao mercado é fundamental. Quem é que não cresceu? É quem ficou parado. Quem ficou parado. Quem, ao invés de se adequar ao mercado, esperou o mercado se adequar a si, esse aí é o que provavelmente fechou as portas. Esse que não se adaptou é o que ficou para trás. E hoje, Edson, quem ficar com um só canal de venda, quem concentrar todos os esforços para uma mesma coisa, não tiver atitude de mudar, dificilmente vai ter resultado. Muitos mercados, até muitos mercados grandes, você tem uma perspectiva negativa. Aí eu vou pegar mercado enorme. Hoje, um dos mercados que mais cresce, a população que mais cresce no Brasil é a população de idosos. Então, vamos lá. Por quê? Aumento da expectativa de vida, isso é a primeira coisa. Antigamente, você falava, quantos filhos você tem? 3, 4, 5, 10. Hoje em dia, quantos filhos você tem? É 1, 2. Às vezes a pessoa tem um cachorro. Né? Então, assim, se tem menos filho e se está vivendo mais. Então, você vai ter um aumento da expectativa de vida. Então, o idoso é uma categoria que se cresce muito. Então, se eu for ver os estudos, busca-se uma vida saudável. Refrigerante, por mais que se venda muito, você tem uma queda em todos os últimos anos. Queda grande. Então, todos os players de refrigerante, você pega uma Coca-Cola da vida, tem se reinventado. Ela não é mais só refrigerante. Ela mudou no planejamento estratégico dela, que ela é o que o ser humano bebe. Então, ela Coca-Cola é Coca-Cola, mas ela é cerveja também. Ah, mas ela é suco também. Ah, mas ela é água também. E ela é refresco também. Ela é chá também. Então, ela se reinventou, porque o mercado de refrigerante, apesar de ser um mercado gigantesco, é um mercado que tem mudado a expectativa dele. Então, assim, é fundamental que o cliente entenda isso aí. Outra coisa, você hoje está com uma população sem tempo, seja homem, seja mulher, seja criança. Então, crescem muitas oportunidades, exemplo, de produtos prontos que deem conveniência e conforto para o cliente consumir no trabalho, por exemplo, não ter que cozinhar em casa. Então, o que a empresa estiver pensando em se adequar ao novo estilo de vida do cliente, ela vai crescer. Tem empresa que está parada, parece que esqueceu do cliente. Sendo que hoje, com mais players, como todo mundo está pensando, se você não pensar no cliente, você fica paz, né? E, às vezes, também tem um erro grande, viu, Edson, que eu tenho visto. A empresa, às vezes, ela quer parecer muito bonita, ela quer o marketing, quer parecer, e perde a identidade dela. Ela tem que saber a identidade dela. E aí, o que acontece? Um dia ela tem a cara de barato, outro dia ela tem a cara de caro, outro dia ela tem a cara de barato. Mas ela esquece como é que o cliente vê ela. E posicionamento de mercado não é como a empresa quer ser vista, é como o cliente realmente lhe vê. Então, assim, aquilo que você quer tem que estar alinhado ao posicionamento de valor. Eu trabalhava com uma indústria muito grande de biscoito. E eu lembro que ela viu, esse aqui é o líder de mercado. E ela foi lá e fez um produto para concorrer com aquele recheado que era o líder de mercado. Rapaz, um produto top, embalagem sensacional. Pá. Assim, que como estratégia de distribuição, ela decidiu botar em tudo quanto era encarte de oferta de preço no supermercado. E saiu queimando preço para todo lado. Quando, 6 meses depois, foram fazer uma perspectiva, uma pesquisa com o consumidor, como é que ele via aquele produto, depois de ter gasto muito em mídia, aquela coisa toda. E perceberam que, ao invés do cliente ver o produto concorrente com aquele lá que era o líder de mercado, ele queimou tanto o preço que o produto era visto lá embaixo, com uma categoria inferior, que não tinha resultado. Percepção de valor, né? Percepção de valor. Mesmo se, Edson, se eu fizesse talvez um teste cego com você talvez fosse falar que o produto era igual, provavelmente. Mas a embalagem e o nível de precificação acabou o produto. Então, assim, a empresa podia, no passado, ela não vê isso, mas hoje ela tem que ver. Hoje ela tem que ter o planejamento, ela tem que ter a gestão, porque senão ela hoje não vai ter resultado. Então, assim, as empresas, a recomendação é profissionalização, é um planejamento.
E é agilidade. Essa é uma frase que eu falo muito, mas é uma frase que é verdade. Não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. Não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. Então, quem for rápido para entender o que o cliente quer e souber, com identidade, adequar essa estrutura a isso, com certeza vai ter resultado. Boa, boa. E nessa velocidade, eu indico, ele não tem, a tradução desse livro não tem ainda para o português, mas você assiste no resumocast.com/ultra learning. Lá uma discussão de especialistas sobre essa velocidade do aprendizado, né? Aprendizado acelerado. Você, nesse momento, você não pode, como você citou o exemplo da empresa que na sucessão o filho vai estudar marketing, né? Não dá para você poder esperar 1 ano, 2 anos, você tem que já buscar imediatamente, buscar uma solução para aquele gap de conhecimento, de competência que a empresa tem, seja com a equipe, seja com pessoas externas, mas o aprendizado acelerado, a empresa precisa aprender mais rápido, né? E aí fica essa dica no caso é um áudio, né? É um áudio, resumocast.com Ultra Learning. E eu quero destacar, nessa questão de queda, o oposto do que a gente falou, né, do crescimento, que é o planejamento, a gestão e o posicionamento, estratégias para estabelecer meta, buscar atingir essas metas com ações coerentes, né? Eu destaco a falta disso, Domingos. As empresas que não conseguiram se profissionalizar, elas ficaram à deriva, né? Ficaram perdidas. E o que fazer? Tem um amigo que ele tem uma indústria de moda, uma marca, e em algum momento ele fazia roupa para o público popular, né? CD. E em algum momento, né, teve um reposicionamento, uma estratégia, uma mudança de estratégia de produto, design de produto. Ele manteve a mesma marca dele e quis fazer um produto de qualidade superior, com um valor agregado maior, que foi para o público AB ali, vamos dizer, né, em termos de faixa de preço. E aí ele era querido pelo público CD, mas não era querido pelo público AB. Aí ele nem conversou mais com o público CD, que era o cliente dele, que pagava as contas, e também não comunicou mais com o público AB, que não entendia, não tinha desejo pela marca. A marca não tinha um posicionamento para tal preço, né? É o que você falou, de ficar perdido. Então, entender esse posicionamento e identificar o seu cliente certo e definir ações coerentes, congruentes com a estratégia para poder alcançar, esse é um caminho sem volta, né? Para lidar com essa incerteza desse ano, onde a gente tem pandemia em curso, a gente tem uma política, um ano político sobre 2 aspectos. Primeiro, arroxo fiscal, que toda hora prefeituras, secretarias de finanças e secretaria ligado a essa parte de arrecadação, né? Arroxo fiscal, cada vez mais estudando fórmulas e formas de aumentar a arrecadação. Por outro lado, a gente tem a eleição, né? Aí nós temos ainda o ingrediente brasileiro, que é o futebol, que é a Copa do Mundo. Então, para lidar com tudo isso, se não cuidar dos detalhes, meu amigo, um mês é um mês sem bater meta e com custo alto. 2 meses, 3 meses sem informação, sem controle. Você pode estar fora de mercado rapidinho, viu? Rapidinho, né? Então, perceba que o que o Domingos falou aqui, né? A gente falou de mercado externo, falamos de aspectos internos, né? E tudo isso é o que você pode esperar do mercado. Mas aí eu devolvo para quem está nos assistindo aqui uma pergunta. Isso é o que você pode esperar do mercado. Mas o que o mercado pode esperar de você? O que o mercado pode esperar de você, como empresário, gestor? O que o mercado pode esperar da sua empresa? Né? O que o mercado pode esperar do seu produto, do seu serviço, né? Da sua equipe? O que o mercado pode esperar de você? Você está fazendo o seu melhor? A sua equipe está fazendo o seu melhor? Se você está em dúvida para responder, meu amigo, a movimentação ela tem que ser acelerada também, urgente, né? Não dá para a gente poder esperar muito, né? Aí eu quero destacar, siga lá o Domingos Cordovil, siga lá Edson Borges Focus, acompanhe, a gente tem aí sempre dicas e produtos e serviços ali insights que pode ajudar você a pensar um pouco sobre caminhos para esse 2022. Eu quero destacar no Desafio Empreendedor, a gente trabalha alguns aspectos, Domingos, que é trabalhar a mente, né? A mentalidade, que é a visão, que é como que o empresário pensa, e o lado do comportamento, né? Que é o comportamento de ir para ação, né? Movimentar a meta, ação para atingir meta, monitorar. Então, dentro do Desafio Empreendedor, a gente lida muito com esse lado da mentalidade e o lado do comportamento. E
desenvolve de 15 a 20 ações todo mês para alcançar o resultado. Já na Foco Estratégia, a gente trabalha muito o lado da estratégia, propriamente dito, né, de desenvolver essas metas, esse posicionamento e planos de ação para buscar essa execução no nível desejado. Mas seja essas metodologias ou seja outras metodologias, o Domingo vai falar um pouco aí do que ele tem feito, mas você precisa de abraçar um método que te ajude a acelerar do ponto que você está para o ponto que você quer chegar de forma com menos ruído, menos turbulência e mais assertividade, né? Você fazer isso com menos erro, mais acertos. Então, fica essa provocação para você seguir um método, para você ter uma comunidade de empresários. Empresário tem que andar com empresário, né? Tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha, né? E você tem que andar com empresário. Você, gestor, tem que andar com gestor que tem a mesma mentalidade, que busca solução, que tem que fazer todo dia algo novo, né? Então, essa é a nossa provocação. Domingos, quero jogar para você aí, para você fazer suas considerações finais em relação a esse papo nosso de hoje aí, né? Dar suas recomendações também. É contigo. Perfeito. Vamos lá. Isso é uma verdade muito grande. Então, assim, isso que o Edson falou, talvez seja o primeiro ponto. Não adianta você querer que a sua empresa mude se você não mudar. Então, é o seu mindset, é você enxergar. Então, a frase assim, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, assim, esse andar com o empresário, esse procurar se profissionalizar é fundamental. Então, a palavra é profissionalização para a competitividade. Aquilo que ele trouxe até aqui não vai levar até lá. Então, procure se preparar para que a sua empresa possa fazer o melhor. E você preparando ela para isso, muitas vezes, provavelmente, com estratégias novas, com adequações, porque quando ele vai falar de profissionalização, às vezes vai entrar várias áreas, você falando dessa ponta tributária. Então, às vezes, qual é o caminho tributário melhor para eu me organizar? É contratar um especialista tributário, que já viu aquilo 1000 vezes, que sabe como resolver. Ele tem a hora mais cara, mas a hora dele é de graça em relação ao custo que você vai ter de não mudar e adequar a sua empresa às novas exigências. Então, é melhor você pegar o que resolve do que o que não resolve. Então, isso entra nessa profissionalização. Mas a profissionalização principal que eu quero passar para você é de gestão. É de gestão, é de planejamento do seu negócio para que você possa crescer e prosperar. Então, assim, profissionalização é a palavra da vez, a atitude e a agilidade são as palavras da vez, e a outra é dizer gente. Gente, você vai ter que pensar em liderança e desenvolver liderança e média liderança, são seus líderes do futuro, e preparação de serviço. Boa parte das empresas vão ganhar no serviço, então é uma coisa que todo mundo tem que pensar. Então, não é o que você entrega, mas o como você entrega. O jeito, a execução do serviço prestado vai fazer a total diferença. Pense nisso que você vai ter grandes resultados. Maravilha, Domingos. Domingos, bom demais esse papo nosso aqui. Eu quero deixar um trechozinho para refletir aqui, cada um que está conosco, nos acompanhando até agora. Na Bíblia tem uma narrativa, Domingos, que diz assim, né? Lá sobre a passagem sobre a vida de José. Ele ficou preso, né? Ele estava preso e Faraó tinha um sonho insistente, que ele não sabia como decifrar esse sonho, né? Chamava lá todos os gurus ali que estavam em volta dele e ele não conseguia decifrar. E José, né, teve a revelação e deu essa revelação para ele. Olha, vai ser 7 anos de abundância e vai ser 7 anos de escassez. E aí o Faraó perguntou para ele, como que eu não quero ter essa escassez? Então, como não ter esses 7 anos de escassez? O Faraó perguntou, né? Aí ali, daquela forma dele ali de falar, né, ele disse, olha, você tem que mudar a sua forma de produzir, mudar a sua forma de armazenar, né, mudar a forma com que você trata os escravos, mudar seu sistema de governo, né, para que você possa garantir que lá na frente você vai ter mantimento para suportar o período de 7 anos. Porque já está posto, vai ter 7 anos de escassez, né? Agora, se você não mudar essa forma de produzir, o sistema de armazenamento, como é que você trata os escravos ou as pessoas, o seu sistema de governo, se você não mudar isso, não vai, você vai ter, vai ser 7 anos de muito sofrimento para o seu governo. Aí, ali ele já pensou, então pronto, eu preciso de alguém para executar esse plano de governo. E aí eu quero você vai administrar então aqui meu novo sistema de governo, pronto, para não ter escassez. Não pode mudar meu sistema, pode mudar o plano de governo ou o plano de gestão, pode valorizar lá os escravos, fazer o que você precisar de fazer, enfim,
economiza o que tiver que economizar, invista o que tiver que investir, mas eu quero que você garanta que no próximo ciclo de escassez a gente não tem escassez. Então, essa reflexão, Domingos, e cada um que está aqui nos assistindo, ela é para você também, né? Então, se você não quiser ter escassez, cada vez mais escassez, muda sua mentalidade, muda seu sistema de gestão, seu sistema de governo, né? Trate melhor sua equipe, cuide da sua equipe, que sua equipe vai cuidar dos seus clientes melhor também, né? Então, faça isso que você vai ter resultado. Domingos, abraço forte aí, meu amigo. Obrigado, fique com Deus, estamos juntos. Maravilha. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Valeu, grande Edson. Abraço forte, Domingão. Felicidades. Deus abençoe a cada um. Siga lá Edson Borges Fox, Domingos Cordovil. Um abraço aí ao canal Economic News Brasil e todos os espectadores aí do canal. A gente se vê.